Os fariseus chegaram um dia para Jesus e perguntaram o seguinte: com que autoridade tu fazes essas coisas? Essa pode ser a pergunta que hoje as pessoas fazem sobre nós a respeito da Escritura. Qual é a autoridade da Bíblia? Ela tem autoridade? Como nós podemos dizer que a Bíblia tem autoridade? Então, a Bíblia, nela mesma, está a sua própria autoridade. Ela é palavra de Deus, ela é registrada, ela é inspirada pelo Senhor e ela reivindica a sua autoridade com expressões como assim diz o Senhor. Uma expressão muito usada no texto sagrado. Ela reivindica a sua autoridade porque a natureza da Bíblia e a ordem da Bíblia não nasce de um capricho da igreja, de um concílio. Na verdade, o Novo Testamento, principalmente, que é o mais questionado nos dias de hoje, ele não nasceu de um consenso, de um concílio, ele nasceu do consenso histórico das igrejas da época. O que fez o concílio que estabeleceu o cânon das Escrituras? Eles simplesmente refrendaram aquilo que já era uma prática comum ao longo da história. Os registros dos pais da igreja vão falar a respeito disso. E isso é muito interessante porque a história, nesse caso, é distorcida. Os concílios não criaram o cânon. O cânon já existia antes do concílio. E a palavra de Deus, é claro, da sua natureza, por causa do Filho de Deus, ele reivindica essa autoridade. Porque o Filho vai falar do Antigo Testamento, ele cita o Novo Testamento, e quando ele fala para os discípulos que o Espírito Santo os guiaria a toda a verdade, ele está colocando como uma certeza que o registro dele e dos apóstolos ficaria para a eternidade. Quando olhamos a autoridade com relação a outras religiões, com outras crenças, tem aquela questão de que a Bíblia e o cristianismo, ele não é inclusivista, ele é exclusivista. E isso é uma grande verdade. A Bíblia vai trabalhar Deus como um ser diferente dos outros deuses. Deus vai ser o único ser, na verdade, o único Deus, quando os outros deuses acabam sendo fantasias criadas pelo ser humano. Se a Bíblia trabalha o conceito de um Deus único, que se auto-revelou nas Escrituras, automaticamente ele exclui os outros deuses, ele exclui os outros textos sagrados, ele exclui qualquer outro pensamento que vá fora dela. Isso é exclusivista? É uma verdade. Não tem como negar esse fato. A Bíblia, o cristianismo, trabalha no conceito de um Deus único e uma Escritura única. E ali vem a fonte da sua autoridade, sendo a única, não há outro meio para crer. A Escritura do Antigo Testamento, a sua autoridade radica em primeiro lugar em Jesus Cristo. Jesus Cristo reivindica o Antigo Testamento como texto sagrado. Ele cita o Antigo Testamento, ele cumpre o Antigo Testamento, ele participa das festividades do Antigo Testamento. Mas, você pode dizer, mas Jesus está dentro da história da Bíblia. É verdade. Mas a própria história e a arqueologia reivindicam o Antigo Testamento. No século XIX, as grandes descobertas no Oriente Médio foram feitas através das Escrituras. A Bíblia foi um mapa para os arqueólogos, confirmando a história da Bíblia, confirmando o registro bíblico, confirmando que o que ela fala é verdade. Por outro lado, ela tem sua autoridade pela natureza dos escritores competentes e escritores honestos. Eles nunca deixaram de falar dos defeitos dos outros. Também a harmonia do Novo Testamento é uma razão da sua autoridade. A harmonia com o Antigo Testamento, ele concorda com o Antigo Testamento, e a harmonia entre eles. O Novo Testamento não foi escrito de uma vez, assim como o Antigo Testamento também não foi escrito de uma vez. O Novo Testamento obedece a cartas específicas para resolver questões pontuais, mas ao mesmo tempo dá princípios universais. Isso nós vemos nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, a carta de Hebreus, a carta de Tiago, Judas, João. Eles obedecem a essas coisas, mas há uma harmonia de pensamento. Nós podemos estruturar o pensamento bíblico através dessas escrituras. E também, assim como o Antigo Testamento foi confirmado pela arqueologia e pela história, o Novo Testamento também é confirmado pela arqueologia e pela história. Então a autoridade da Bíblia não vem somente dela. Nós não podemos dizer simplesmente que a Bíblia ela tem sua própria fonte de autoridade. Ela tem. E seria suficiente para nós se crermos nela. Mas para aqueles que duvidam, a arqueologia e a história confirmam o Antigo e o Novo Testamento. E confirma, aliás, a sua unidade como um corpo, como um livro sagrado, mesmo que entre ambos os testamentos existe um hiato de 400 anos de silêncio. E mesmo assim,
a Escritura acaba sendo igual e fiel para todos.